Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, mais uma dica. Se você é aposentado, militar ou servidor público e precisa de uma ajuda financeira, esse mês a Dindim Fácil preparou uma promoção para você. Diga que você viu a propaganda aqui no bate-papo esportivo e você terá uma taxa especial. Se você estiver negativado, também tem solução. Vá lá e simule um empréstimo. As taxas são as melhores do que a dos grandes bancos. Dindim rápido, sem burocracia e em 24 horas na sua conta. Vai em uma das 3 lojas, Praça 7, prédio da Walmap e na Galeria do Otton. Tá aí o telefone e o endereço na tela para você. Agora, antes da gente começar a falar do Atlético, a gente tem que dar boas-vindas ao nosso capitão, o homem da seriedade, o homem que coloca a liderança e a casa em ordem aqui e que eu acho que hoje tá meio bravo com o Atlético. Paulo Roberto, seja bem-vindo. Bom, desculpa o atraso, mas o trânsito estava muito agarrado. Você está mais bravo com o trânsito ou com o Atlético? Não, o Atlético, né? Estressa muito mais, né? É. Pelo amor de Deus. Calma, então, calma, capitão. É dolorido. Não, dolorido que eu falo assim, o plantel que o Atlético tem, né? O grupo que ele tem na mão e não consegue decolar para os lanternas, né, do brasileiro, é uma situação muito delicada. Enquanto você está falando aí, nós vamos colocando na tela aí os melhores momentos do último jogo do Atlético. Mas, Paulo, vendo aí, depois desse jogo aí, claro, houve um vacilo do Felipe Santana, mas antes desse vacilo, o Atlético, com um jogador a mais, não conseguiu vencer o Atlético Paraná e agora aí, na zona de rebaixamento, qual que é o principal problema que você vê no Atlético aí, Paulo? Olha, são vários, né? Você não pode colocar uma coisa só, uma situação só, né? Questão do treinador, questão da diretoria, questão dos jogadores, que eu acho que tem que ter uma cobrança muito maior, sabe? Você não pode ficar aí colocando a mãozinha na cabeça de um ou de outro, não querendo culpar, porque as falhas individuais estão matando o Atlético. É impressionante como as falhas individuais acabam com o time. E na finalização também, pecando demais. O Atlético cria oportunidades e não consegue colocar a bola para dentro do gol. Esse gol aí foi legítimo. Mal né? anulado, mal anulado, quer dizer, era o Atlético que abriu o placar, óbvio. Mas não tem perdão com um jogador a menos o Atlético jogar tão mal assim. E eu concordo com o Paulinho a respeito, principalmente a gente às vezes crucifica muito a parte defensiva da equipe, né, Paulinho? Lógico. Eu acho que o Atlético, ele teve oportunidades do gol durante a partida e em jogos como estes contra equipes menores que estão na zona de rebaixamento, você não pode, o Robinho não pode perder um gol daquele, Paulo. Não pode. Entendeu? E depois o Felipe Santana, aí que eu falo, o jogador de futebol ele tem que ser inteligente, Paulo. O Felipe, ele estreou no Atlético num clássico, falhou. O Felipe, ele vinha até fazendo bons jogos. E ele não pode cometer um erro infantil desse numa partida importante para o Atlético, querer recuar uma bola de cabeça no meio de campo, a gente sabe lá para quem. Ô Rui, mas eu fiquei na seguinte dúvida na hora do lance. Claro, estava faltando poucos minutos para terminar o jogo, a gente fica pensando assim, ele deveria ter tentado jogar a bola para frente, não para trás. O Atlético estava da vitória. Mas esse tipo de lance, um lance que é um lance difícil de se fazer, isso não pode ter sido excesso de confiança do Felipe Santana? Não? Por isso que eu tô falando, o Felipe ele tem que ser inteligente. O jogador tem que fazer a sua autocrítica, ô Breno. A gente sabe o momento nosso dentro da equipe. A gente sabe no tanto que a torcida, se tá a nosso favor, se tá desconfiada da gente, agora, Paulinho. Era muito simples. Bota a bola pra frente, Rui, gente. Sabe, acabou o lance. Você foi jogador e defensivo. Você sabe que jamais você recua uma bola de cabeça do meio de campo. Isso é um manual, né, Paulinho? Cara, isso é de manual. Não existe você recuar uma bola do meio de campo de cabeça. É uma coisa lógica. Se isso é o básico do básico, ele ainda não deu aquela famosa olhadinha para trás para ver se tinha um companheiro ali. Porque o lance chegou a ser bizarro. Porque ele estava muito longe da área. Eu vou dar um exemplo disso que o Paulinho está falando, que isso é questão de manual. A gente aprende na escolinha, quando a gente chega no futebol. A gente como lateral... Não, a gente como lateral, o Paulinho sabe disso. Eu aprendi com vários treinadores. O lateral, você nunca... uma vez ou outra que você bate o lateral em direção ao seu gol. O lateral você sempre bate para frente, gente. Exatamente. E é a mesma coisa o Felipe Santana. Eu, como zagueiro, bota a bola para frente, bota a bola para lateral, bota a bola para onde for. Mas um erro como esse, igual o Paulinho está falando, o Atlético vem com erros individuais, o Cruzeiro vem vários jogos com erros individuais. E em equipe grande, os atletas não podem cometer erros como esse. Pois é, Rui, em cima disso, do Atlético ter erros individuais, a gente separou um trechinho aí da coletiva do Roger Machado. Dá uma olhada no que ele falou aí. Um mau momento coletivo,
conjunto e um momento técnico, individual, né, também de alguns dos nossos principais jogadores que sempre foram um ponto alto e decidiram os jogos a nosso favor, né, coisas que no futebol a gente passa por isso. Bom, a gente viu aí o Roger comentando de alguns erros individuais de alguns jogadores que sempre jogam em alto nível estão devendo. Guilherme, você concorda com isso? Concordo. Os jogadores, e aí tem algum especial que você acha que realmente está devendo muito nesse time do Atlético? Eu vejo a torcida do Atlético chamando muita atenção para o Rafael Carioca. Colocaram um vídeo até nas redes sociais da passividade do Rafael Carioca no jogo contra o Vitória. O Vitória jogando para cima, incendiando o jogo e o Rafael Carioca andando em campo. Isso vai muito também do jogador e tudo. Eu acho que o Rafael Carioca, ele é um baita volante. Ele é muito técnico, mas ele não tem que jogar de primeiro volante. Ele é o volante mais solto, é o cara que tem que buscar mais o jogo, o meio-campo para propor a jogada. Por isso que a torcida do Atlético pede muito a volta do Donizete, porque tem que ter um volante mesmo que é para quebrar. Não que o futebol, muita gente critica, não tem mais espaço para jogadores como o Pierre, Leandro Donizete. Não, no futebol tem sim, depende do jogo. E depende do seu grupo, né? Claro, depende do grupo. O Atlético tá... Eu concordo também com o Alexandre Simões, que é o editor lá de esportes do jornal Hoje em Dia. O Atlético investiu muito do meio para frente, mas esqueceu do setor defensivo. Não tem, de fato, até que o Alex Silva veio e está surpreendendo, substituindo o Marcos Rocha. Mas não tinha um lateral direito, teve que buscar no América. O lateral esquerdo, se machucar o Fábio Santos, se o Fábio Santos não jogar, quem é que vai entrar? Vai entrar o Leonan, que é um jogador que está buscando espaço. Né? O Danilo a gente sabe, ele não é lateral. O Danilo, ele joga, é no meio. Ele é um volante que joga também mais pra frente. E outra coisa que eu acho que na declaração do Roger ficou bem nítido, os jogadores importantes estão falhando. Tem o Robinho. Claro, né, o próprio falaria Fred, dele aqui. Né, o Casares, o Otero, são jogadores que têm que pontuar numa dificuldade de um jogo como esse, os caras têm que aparecer. O próprio Vitor já falhou no Campeonato Brasileiro e se redimiu. Se a gente for analisar, em cada jogo houveram falhas de vários deles. Mas aí a pergunta é a seguinte, para os três aí. Qual é a parcela de culpa que vocês veem do Roger Machado nisso? Porque uma boa gama da torcida do Atlético já começou a pedir a troca de treinador. Eu deixo bem claro aqui que eu sou contra, eu acompanho o dia a dia, acho que ele é um treinador que ele se empenha muito, existem vários fatores que não têm ajudado a ele, inclusive de poder manter o esquema que ele vinha mantendo. Mas como é que vocês veem aí o papel hoje do Roger nesse momento de crise do Atlético? Eu penso o seguinte, para poder analisar o Roger, no meu pensamento, eu começo pela escalação. O Roger vem escalando mal a equipe do Atlético? No meu modo de ver, não. No meu modo de ver, ele começa com a equipe certa, principalmente com os problemas de departamento médico. Dentro disso que a gente estava falando, no Atlético, a gente pode perceber que ele caiu muito de rendimento com a saída do Adilson, porque foi o que a gente sempre bateu na tecla, né, Paulinho? O Rafael Carioca, gente, não adianta a torcida ficar brava, a torcida botar vídeo na rede social. O estilo de jogo do Carioca é esse. Os melhores momentos do Carioca foi quando tinha o Donizete do lado, que é um cão de guarda, quando o Adilson estava jogando. Então, o problema do Atlético, ele está ali no coração do time, Paulinho, que é o meio-campo. Concorda, Paulo? É por aí e óbvio que o Roger é um excelente treinador, eu não ponho culpa nele também, que eu acho que os jogadores é que estão devendo, a realidade é essa. Eu acho que quem são os líderes lá hoje do grupo tem que chegar, fazer uma reunião entre eles, isso acontecia, né, na nossa época. Eu acho que é esse o caminho, cara. Um mais se cobrar com o outro. Em cima disso que você está falando, antes de pegar aí a opinião do Guilherme, então vamos colocar o que o Fred falou na coletiva de ontem, qual que deve ser a atitude agora do time. Menos culpado é ele. Aqui, como eu falei, é hora da gente somar força e dividir responsabilidade, mas principalmente entre nós jogadores. Temos aqui jogadores, o Vitor, eu, Léo, Fábio Santos, Elias, Robinho, todos jogadores vitoriosos. Aqui, Marcos Rocha, vitoriosos dentro do Galo, vitoriosos na sua carreira, jogadores que gostam de vencer, jogadores que se cobram, né? Jogadores que estão sempre querendo tirar o melhor um do outro e dele próprio. Então, essa responsabilidade tem que ficar para a gente.
Guilherme, Fred coloca aí mais ou menos o que o Paulo Roberto falou aí, a questão dos jogadores assumirem a responsabilidade e isenta o Roger aí. Mas o Roger não é isento, na minha opinião. Eu concordo com o princípio da fala do Fred, principalmente que o Roger é o menos culpado disso tudo. Ele escala aquilo que o Atlético tem de melhor. Se o Atlético tem isso de melhor, vamos tirar a questão de departamento médico. Mas se são esses jogadores que estão à disposição, foi porque a diretoria colocou esses jogadores para ele trabalhar. E aí é o que eu disse, eu acho que o Atlético é um time desequilibrado. Ele tem um meio para frente excelente, mas não adianta porque ele precisa ter peças de reposição. Bom, só para colocar então o torcedor aí informado, o Roger hoje na coletiva pela manhã, o Atlético treinou de manhã, ele já mantém o Felipe Santana como titular para o jogo contra o São Paulo, domingo no Morumbi, e ele fica aguardando amanhã no treinamento o retorno de Fred e do Iago, que não participaram desse último jogo da quarta-feira, para poder acertar e de repente o Casares já está de volta, então joga contra o São Paulo. Na lateral também, ou volta o... Não, o Fábio Santos jogou. Ah, é? Ele jogou. Exato. Então, o time já ganha uma cara, né, melhor aí para enfrentar o São Paulo do Prato. E agora, eu quero pegar aquele momento de teste aqui, ó, Guilherme, que a gente vai testar como é que anda o palpite de cada um para esse jogo Atlético e São Paulo, domingo, 4 horas da tarde no Morumbi. Coloca aí pra gente. Bola de Cristal. Oferecimento Dindim Fácil. Seu dinheiro rápido, sem burocracia em 24 horas. Bom, pessoal, agora é a hora que a gente testa o palpite aqui de conhecimento do pessoal aqui sobre esse jogo Atlético e São Paulo. Rui, qual que é seu palpite para essa partida? Acho que eu vou ser um motivador agora para a equipe do Galo, porque eu tô achando que um jogo difícil e eu vou apostar no São Paulo, viu, Paulinho? Você me desculpa. Eu vejo o Atlético num momento ruim e, em compensação, o São Paulo no prato, o seu melhor atacante, fazendo gols importantes, então achando que é 2-0 São Paulo. Paulo Roberto. Pois é, o time do Atlético é tão estável, que ele pode chegar lá e fazer um grande jogo também, é impressionante. Mas é muito difícil pelo atual momento. Olha, eu vou chutar um empatezinho aí para não falar outra coisa. Você nem tá confiando aí nesse reforço que vem pro time? Não, porque o ataque, o Robinho tá devendo. A lentidão do ataque do Atlético é muito grande. O Atlético não consegue chegar com velocidade. Então você fica no empate? Empate. E aí, Guilherme, você? Eu acho que o Atlético tendo o Fred em campo, ele pode surpreender Maiores ofensivamente. chances, né? Porque tem a referência, é um jogador que chama a responsabilidade, ele coordena ali o posicionamento. O próprio Casares dá uma mudança no meio-campo do Atlético, é um jogador inteligente, mas a partida é muito difícil. E tem a lei do ex também, né? Essa história do futebol de lei do ex. Eu acho que fica 2-1 pro São Paulo, mas o Atlético pressionando ali, quase empatando, mas eu vou de São Paulo. Bom, pessoal, mandem aí o WhatsApp pra gente. Próximo bloco aí, a gente vai começar a ler o questionamento de cada um para colocar você participando no programa. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente fala tudo sobre os preparativos de Cruzeiro e Grêmio no próximo bloco. Não sai daí.